Ele publicou o primeiro livro aos 17 anos e a literatura o levou a escrever em jornal. E o jornalismo levou a ser um dos maiores novelistas do país. A nossa entrevista de hoje é com Aguinaldo Silva. Aguinaldo, muito obrigada por nos receber aqui. Como começou sua carreira de escritor aos 17 anos? Bom, minha carreira de escritor, na verdade, não começou aos 17 anos, começou muito antes, porque eu sempre brinquei de escrever, né? Brincava de criar histórias, recortava bonequinhos de revistas em quadrinhos para fazer historinhas eu mesmo. E aí depois, quando eu comprei uma máquina de escrever, né, foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando comecei a trabalhar aos 14 anos, porque naquela época você começava a trabalhar muito cedo, né? Não havia essas restrições que existem hoje. Ninguém ia para a rua, a gente ia para o trabalho. E aí, quando eu comprei a primeira máquina de escrever, eu comecei a brincar de escrever na máquina. E aos 16 anos eu já tinha escrito 2 romances, né? Um deles tinha um título ótimo, era Um Pálido Silêncio, uma coisa assim. E aí, uma vez, aí eu conheci um jornalista, o Newton Faria, que era um intelectual, era um homem que trabalhava, era editor-chefe do Jornal do Comércio do Recife. E uma vez conversando com ele, eu falei assim, olha, eu escrevo, eu brinco de escrever. Aí ele falou assim, então eu quero ver seus brinquedos. Traga alguma coisa que você escreveu que eu quero ler. E aí eu levei esse tal Pálido Silêncio para que ele lesse. E quando ele leu, assim, 2 dias depois, o cara disse, cara, você é escritor, você não brinca de escrever, você é escritor. E então eu falei para ele, aliás, eu estou acabando o 3º livro agora. E ele, quando acabar, me traz. E era Redenção para Jó, esse livro meu que foi publicado. Acabei de escrever, levei para ele, ele falou, você tem que publicar esse livro de qualquer maneira, porque é muito bom, né? E isso para mim era ótimo, né? Eu era uma criança, né? Ouvindo elogios de um homem tão experiente. E aí eu mandei o livro para uma editora no Rio de Janeiro, né, que pertencia ao Fernando Sabino, Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga, editora do autor, que não existe mais. Uma semana depois eu recebi um telegrama, na época tinha telegrama, recebi um telegrama do Fernando Sabino dizendo, vamos publicar seu livro, né? E aí aconteceu tudo, quer dizer, eu virei escritor, realmente eu não deixei de brincar para ser realmente um escritor. E como a literatura te levou para o jornalismo? Trabalhava num cartório quando o livro foi lançado, né? Fiquei uma figura meio notória no Recife, o mais jovem escritor do Brasil, aquelas coisas que depois é um título que você perde e não recupera nunca mais, né? E aí foi quando o Samuel Weiner, que na época era o dono da Última Hora, um jornal que existia na época, que era muito popular, existia em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio, resolveu fundar a Última Hora do Nordeste, lá no Recife. E aí outra vez o Newton Faria disse assim, olha, vai lá e se apresenta aos caras e faz um teste para ver se eles te aceitam como repórter. E aí eu fui lá, eles me deram alguma coisa para fazer, eu fui, fiz, e aí fui aprovado. Então passei a ser jornalista. Foi assim, né? E vivi uma época intensa, porque foi a época da eleição do Miguel Arraes, lá em Pernambuco, sabe? Aquela coisa, aquelas tensões sociais de ligas camponesas e não sei o quê, uma época muito politizada e muito, né? Um pouco como é hoje, como está sendo hoje, né? Os grupos eram muito radicais, cada um à sua maneira, né? Até que houve o golpe militar. E como o jornal era de esquerda, né? Declaradamente de esquerda, eles fecharam o jornal e decidiram que quem trabalhava no jornal não podia trabalhar mais como jornalista no Recife. Quer dizer, deram essa ordem, não foi um decreto, foi uma ordem. E aí os jornais cumpriram, né? E nós ficamos todos sem trabalho. Durante 3 meses eu fiquei lá penando, até que a própria Última Hora me chamou para vir para São Paulo, onde eu passaria a ser repórter, como era lá no Recife. Mas quando o avião desceu no Rio, eu decidi que ia ficar no Rio. Você foi fazer escala e resolveu ficar. E dei um escândalo para que eles tirassem a minha mala, eles não queriam tirar a minha mala, eu falei, não, tem que tirar, eu vou ficar aqui. E tiraram a minha mala e o avião foi embora para São Paulo e eu descobri que não tinha para onde ir. Estava no aeroporto com a mala na mão, não tinha para onde ir. Mas aí logo depois consegui fazer contato com um amigo meu, ele me hospedou, a mãe dele tinha acabado de morrer, para rir, mas enfim. Ele me hospedou na casa da falecida, uns meses, e aí eu não queria procurar emprego na Última Hora, porque afinal de contas eles tinham me dado uma chance em São Paulo e eu tinha rejeitado. Como as coisas não funcionaram muito bem, eu fui procurar a Última Hora
e na última hora eu fui admitido, na última hora carioca. E como é que foi essa história da sua prisão? Pois é, eu tinha escrito um dos prefácios do Diário do Che Guevara, né, porque na época foram lançadas várias edições, e numa delas me pediram para escrever o prefácio, eu escrevi. Ironicamente, o título do prefácio era A Guerrilha Não Acabou. Na verdade, era um trocadilho com o título de um filme muito popular na época, um filme francês, né? Acho que do Costa Gravas, aquele diretor. E aí eu fui preso, né? Fui preso, cheguei em casa às 11 horas da noite, depois de sair do jornal, estava lá o Senimar me esperando, me levaram para o Ministério da Marinha e de lá numa lancha, madrugada dentro, para a Ilha das Flores, onde eu fiquei 70 dias. Como é que você avisou que você estava preso? Você não ficou com medo de sumir? Eu realmente sumi, porque no dia seguinte eu não apareci no jornal, as pessoas procuraram na minha casa, disseram que eu tinha sumido, os vizinhos, essa coisa toda, e aí eles começaram a me procurar nas chamadas, nos chamados quartéis, e diziam, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, inclusive na Ilha das Flores, não tem nenhum Aguinaldo aqui. E aí eu fiquei 40 dias incomunicável, mas tinha um cabo fuzileiro, eu me lembro o nome dele, era Murilo, Cabo Murilo, que tinha veleidades literárias, ele sonhava em ser escritor. E aí ele descobriu que eu era escritor, né? E de vez em quando ele vinha e conversava comigo, tinha uma aberturazinha na cela, assim, onde passava comida, ele conversava comigo ali, né? Falando de literatura, tudo isso. E um dia eu tive a ideia, falei assim, olha, se o senhor quiser, chamava de senhor, que eu era uma criança ainda, né? Se o senhor quiser, eu faço um bilhete para a secretária da minha editora e ela lhe dá meus livros. E ele topou. Aí eu escrevi um bilhete assim, dizendo, Conceição, o portador deste trabalha aqui na Ilha das Flores, onde me encontro. E ele levou o bilhete, né, e assim as pessoas descobriram onde é que eu estava. Né? Descobriram não, quer dizer, desconfiavam que eu estava lá, mas isso era sempre negado, né? Então foi assim que me descobriram. Depois de 70 dias eu saí da Ilha das Flores, né? Assim como entrou também sem nenhuma razão? Pois é, assim, porque na verdade eu não podia ser processado porque o livro tinha sido publicado antes do ato institucional número 5. Né? Ou seja, ele não se enquadrava nas punições previstas pelo ato, né? Que era a lei, né? Que fechou mesmo o regime. Então saí, voltei para o Globo, onde eles mantiveram o meu posto durante o tempo que eu fiquei preso e pagaram o salário, que foi ótimo. E aí fiquei no Globo até que um dia, o Globo era um jornal assim muito feio, muito, sabe, uma moda antiga ainda, não sei o quê. E aí convidaram o Evandro Carlos de Andrade, que era um grande jornalista, para fazer uma reforma geral no jornal, né? E eu era copydesk, trabalhava como copydesk, não era repórter, era copydesk. E um belo dia caiu nas minhas mãos um texto que era uma entrevista com a Ilza Carla, uma vedete muito famosa na época. Eu li aquilo, achei assim meio insosso, como se diz. Eu disse, não vou botar um molho aqui nesse texto. Aí botei para quebrar, né? Porque eu reescrevia tudo. Reescrevia a matéria de Merval Pereira, sabe? Todos esses caras passaram pelas minhas mãos. E aí escrevi o texto saiu no jornal e no dia seguinte entra o Evandro na redação com o jornal na mão e diz assim, e vai no Irã Frejá, que era o editor de Cidade, e que trabalhava, assim nós trabalhávamos frente a frente, e pergunta, quem é que escreveu esse texto da Ilza Carla? O Frejá, prevendo encrencas, falou assim, foi o Aguinaldo, já apontou para mim. E aí o Evandro olhou para mim e falou assim, a partir de hoje você só vai escrever matérias de polícia. Não me pergunte por que uma matéria da Ilza Carla, sobre a Ilza Carla, resultou nisso. Mas o fato é que foi assim que eu me especializei em assuntos policiais. E essa época era uma época que a polícia era muito violenta, né? Era a época do Esquadrão da Morte. Como é que foi lidar com isso? Pois é, porque, veja bem, nós tínhamos duas forças repressoras muito fortes. A ditadura militar, né? E, ao mesmo tempo, tínhamos um aparelho policial que era muito prestigiado em função do fato de que era um braço da ditadura, né? E que excedia sempre os limites. Nós tínhamos os Homens de Ouro, né, que eram um grupo de elite da polícia carioca, que depois todos eles viraram bandidos, o mais notório de todos foi o Mariel Mariscot, né? Eu, inclusive, o meu primeiro prêmio como jornalista foi exatamente com a matéria sobre esses Homens de Ouro,
o título era Pobres Homens de Ouro, e que foi publicada por uma revista da editora Abril e ganhou o primeiro prêmio Abril de jornalismo, melhor reportagem individual. E, quer dizer, era muito difícil lidar com essa gente, porque em geral minhas matérias eram publicadas na imprensa alternativa, no Opinião, no Movimento, jornais que não eram jornais de grande peso, né, embora fossem muito lidos, né, e não havia a menor segurança, quer dizer, você não sabia quando a matéria saía, eu pensava assim, pô, como é que eu tive coragem de escrever isso? Os caras vão aparecer na bala, né, entendeu? E foi sua carreira de repórter policial que te levou para a Rede Globo, né? Como é que foi essa transição? Exatamente, é porque além de ser jornalista, eu continuei sendo escritor e publiquei vários livros. A partir de um determinado instante, claro, eu comecei a usar essa minha experiência de jornalismo policial para escrever romances policiais, né? Quer dizer, não romances policiais, mas romances sobre situações que tinham como protagonistas policiais, né? Um deles, eu tenho um livro chamado República dos Assassinos, que tem um personagem que foi inspirado, mas não é o Mariel Mariscot, né? Depois escrevi o Prendam Giovanni Prota, que é a história de um bicheiro, tudo isso. E aí, mas o jornalismo, esse jornalismo, ele afeta muito as pessoas, que sabe, porque uma coisa é você, hoje em dia não, hoje em dia você faz, não existe um repórter especializado em polícia mais, pelo menos eu acho. As pessoas cobrem casos, né? Se for um caso policial, tudo bem, né? Naquela época não, o repórter de polícia só cuidava de assuntos de polícia. E isso acabava afetando o bom funcionamento do cara, né, que começava a ratear um pouco em função daquelas coisas terríveis que ele via. E aí, depois de 7 anos, eu comecei a querer sair daquilo, né? E aí fiz um curso de roteirista com o Leopoldo Serran, e ele me indicou para escrever o meu primeiro roteiro, que por acaso foi uma adaptação de um livro meu, República dos Assassinos, que filmaram na época com o Tarcísio Meira, com Sandra Breia, foi um filme que fez muito sucesso. E por causa disso, a Globo, que resolveu fazer seriados, e um deles chamava-se Plantão de Polícia, se passava numa redação, e tinha como protagonista um repórter policial, que era o Valdomiro Pena, vivido pelo Hugo Carvana. Eles resolveram me chamar para fazer parte da equipe de roteiristas, né? E aí eu saí do Globo, fui para a TV Globo, quer dizer, só troquei de endereço, mas fiquei na mesma casa, e fui escrever o Plantão de Polícia. Continuei na Globo fazendo coisas, Quarta Nobre, não sei o quê, seriados, sei tudo isso. E um belo dia o Boni me chamou para uma reunião, né? E quando eu cheguei lá estava também a Glória Pérez, que tinha acabado de ser colaboradora da última novela da Janete Claire. E nós não nos conhecíamos, né? E aí chegamos lá, o Boni, sem muita conversa, falou assim: a próxima novela das 8, vocês dois vão escrever juntos. Com choque, né? Eu não sabia nada de novela, nunca tinha visto, sair correndo para casa, comecei a ver todas as novelas. E aí eu e a Glória tivemos uma reunião, porque a gente queria saber se podíamos ser parceiros ou não. Concluímos que sim. E aí escrevemos uma novela chamada Partido Alto, né? E foi um maior sucesso, foi, né? Foi um sucesso, pois é. Mas eu te confesso que eu não entendia nada de novela. A Glória já entendia, já tinha feito um estágio com a Janete Claire. Eu não, né? E o seu processo de criação, como ele é? Você tem uma rotina, assim, acordar a tal hora, escrever, como se estivesse indo para um trabalho mesmo? A única maneira de escrever novelas é você tendo um senso de disciplina muito forte. Tenho todo um ritual de trabalho que eu desenvolvi nesses sei lá, nem sei mais quantos anos, nessas 16 novelas que eu escrevi, que é um ritual muito, assim, rígido, que eu obedeço, assim, rigorosamente, quando estou escrevendo e quando não estou escrevendo, que é essa coisa de acordar cedo, de sentar no computador. Você tem que escrever todo dia, porque escrever é como tocar piano, né? Você tem que tocar todo dia, senão você perde a prática. Escrever é a mesma coisa. Não interessa se você não tem o que escrever, você inventa uma coisa na hora e escreve, né? Eu tenho essa maneira que eu tenho de me manter muito afiado na minha profissão. E tem autores assim que são referências para você, pintores? Olha, eu sou, como você está vendo pela minha casa, eu sou um colecionador compulsivo, né? Minha casa é mais um museu que uma casa. Mas eu tenho um período assim que me interessa mais, que vai da segunda metade do século XVIII
até o final dos anos 40. Esses pequenos objetos também me ajudam a compor minhas histórias de algumas maneiras. Agora, os autores que me influenciaram, claro, o primeiro, o maior deles foi o Balzac, né? Balzac, você pega qualquer volume da comédia humana, folheia o acaso e você encontra a novela, entendeu? Eu posso dizer que foi o Balzac, claro, o Charles Dickens também, que foi o grande autor de folhetins, e hoje em dia é um autor considerado seríssimo. Na época não, ele era um autor que publicava aquilo no jornal, né? E autores brasileiros, o Jorge Amado dessa fase posterior a Gabriela, né? Gabriela Tieta, esses livros todos. O Zé Lins do Rego, né? Tem uma influência do novo jornalismo também, né? Assim, principalmente essa coisa do novo jornalismo, que me deu um caminho, uma orientação de como deviam ser meus textos jornalísticos. Quer dizer, eles são quase que impressionistas, né? E a busca pelo personagem, Pois né? e a busca pelo personagem. Eu acho que toda história tem essa coisa, que a principal coisa da história é o personagem. Como você lida com essa coisa do politicamente correto, né? Você foi um dos criadores do Lampião da Esquina, que foi o primeiro jornal homossexual, podemos dizer assim, daqui do Rio de Janeiro, acho que até do Brasil, e que na época também teve dificuldade para ser distribuído, até, enfim, conseguir aí ter um reconhecimento. Anos depois, você, com todo esse politicamente correto em voga, você coloca um personagem como o Cro na novela, né? Super afeminado, super brincalhão. Como você vê isso, assim, com essa diferença de anos de uma coisa para outra? Você acha que tem alguma relação? Olha, eu sempre digo que a telenovela tem 4 inimigos mortais. É o porteiro eletrônico, o celular, a internet e o politicamente correto. Porque hoje em dia qualquer coisa faz com que você seja processado, né? Quer dizer, por exemplo, na novela Senhora do Destino, eu botei a certa altura a vilã, que era Nazaré Tedesco, disfarçada de enfermeira. O sindicato das enfermeiras me processou. Quer dizer, gente, aquilo é ficção. Os americanos fazem filmes e seriados sobre o presidente dos Estados Unidos, né? E ninguém interfere nisso, né? Liberdade total, né? Porque aquilo é um personagem de ficção, não é? Entende? No Brasil, não. O sindicato das enfermeiras me processou. Porque o personagem era uma vilã, não podia aparecer vestida de enfermeira, embora ela não se dissesse enfermeira, ela estava disfarçada, entendeu? Então, o politicamente correto é uma coisa terrível para a novela, né? Eu uso um truque que é o seguinte, eu sempre boto um vilão na novela que pode dizer tudo, né? Ele pode falar tudo porque ele é tão divertido, e cai no gosto do povo imediatamente, né? Porque a pessoa que fala tudo, que não tem papas na língua, é sempre deliciosa de se ouvir, mesmo que a gente discorde dela, né? Aguinaldo, essas histórias que você contou pra gente, entre outras, estão no seu livro que você acabou de lançar. Por que você decidiu escrever um livro, uma autobiografia? Pois é, na verdade eu não decidi. O que aconteceu foi o seguinte, alguém na editora, acho que foi o Matina Suzuki, que foi jornalista durante anos e que agora é um dos editores da Companhia de Letras, ele já tinha lido esses textos na época, mas não sei como ele redescobriu esses textos meus agora, os textos jornalísticos, né? E aí mandou que alguém da editora me procurasse e perguntou, você não quer fazer um livro reunindo esses textos? Eu achei uma coisa tão boba, né? Porque, mas uma coisa que tem de tanto tempo atrás. Ele disse, não, mas você escreve um texto explicando em que circunstâncias isso foi produzido. Como é que era, né, fazer jornalismo policial naquela época e fazer jornalismo de uma maneira geral, né? E eu comecei várias vezes a fazer o texto e achava que não estava bom e que não ia funcionar, até que um dia me deu estalo. Eu falei assim, e se eu fizer um texto pessoal, um texto que na verdade conte a minha história e não a história da época, e através da minha história, sim, eu conte a história da época. E aí comecei a escrever aquele texto, que é um texto autobiográfico, né? Entende? E funcionou. Mas a ideia do livro não foi minha. Mas eu gostei de fazer. Tá bom, Aguinaldo, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer estar aqui com você. Foi um prazer para mim, obrigado.